compartilhar algo. É simples, mas eu já ouvi o pastor falando que tem várias maneiras de evangelizar, de convidar outras pessoas para vir para a igreja. E agora à tardezinha, eu não gosto de olhar muitos dos stories de todo mundo que eu olho. Mas eu gosto muito de olhar e observar o que tem escrito. E agora já à tardezinha, eu olhei no story e eu disse, Deus me chamou a atenção, que é uma maneira de convidar pessoas para vir para a casa do Senhor. E tem assim nos stories, quem olhar esses stories está convidado, vamos, e um pedacinho a mais. Botou nos stories a Santa Ceia. Então, quem vê aqueles stories está convidado para vir para a casa do Senhor. A gente posta nos stories tantas coisas. Vamos postar os cultos das quarta-feiras e botar convidando pessoas. Quem olhar os meus stories está convidado. Essa é uma maneira de evangelização também. É uma maneira de pregar a palavra de Deus também. Amém. Né? Amém. Nós vamos louvar nesta noite. E vamos adorar o Senhor nesta noite. Aleluia. Adorar com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Aleluia, glória a Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. Aleluia. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Eles se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão
noite, amém? Aleluia. Salve a todos com a santa paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Tiago 4. Versículo, vamos ler no 1. Amém? Todos encontraram? Tiago 4, versículo 1. Amém? Amém. Você de casa também, muito bem-vindo a fazer essa leitura conosco e também a vir nos visitar assim que possível, amém? Enquanto isso, todos encontraram, quem não tiver lhe ajudar com quem tem. E diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, se não dos prazeres que estão em conflitos dentro de você? Vamos lá. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, se não dos prazeres que estão em conflitos dentro de vocês? Cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou você pensa que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Mas se Ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz Deus: resisti aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que estão indecisos, purifiquem o seu coração. Reconheçam a sua miséria e lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhe-se diante de Deus e Ele os exaltará. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, mas muitas vezes nós só vemos assim: Deus, Ele é infinito em misericórdia, então eu posso continuar pecando. Mas quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós entendemos que esse mesmo Deus, que é maravilhoso, que é infinito em misericórdia, Ele é um Deus justo. E Ele nos deixou tudo aqui explicadinho em sua palavra. Então nós devemos buscar ao Senhor, achar prazer na lei do Senhor. Muito mais há na casa de Deus do que no mundo. E a palavra diz que aquele que busca os prazeres dessa terra, ele se torna inimigo do céu. Ou seja, cada vez que nós buscamos mais os prazeres dessa terra, nós nos afastamos do nosso lar celestial. Então que nessa noite, noite de Santa Ceia, onde nós vamos ceiar com o nosso Deus, nós possamos buscar ter essa vida de intimidade com Deus. Aleluia. Ter essa vida de renúncia, de renunciar ao nosso eu, nosso pecado, de dizer ao Senhor: Pai, eu te amo e eu te agradeço porque o Senhor morreu naquela cruz por mim, porque o Senhor me amou primeiro. Então que nós possamos reconhecer o nosso compromisso com Ele, compromisso de amá-lo, de respeitar, de vir à casa do Senhor para engrandecer ao nosso Deus. Que nessa noite o Espírito de Deus possa falar mais e mais aos nossos corações. Eu estava vendo também uma postagem, que fala assim, que um rapaz perguntava para o outro, e dizia assim: se Deus
libertou de todos os meus pecados, eu sou livre para pecar. E o jovem estava evangelizando e ele disse assim: pronto, se você era um alcoólatra e estava com todos os seus órgãos prejudicados, e aí o seu pai, por muito te amar, ele foi lá e pagou um tratamento para você. Você ficou curado. E ao sair daquela clínica, você disse para o seu pai: agora eu estou curado. E você volta a beber novamente. Qual o caminho que é para essa pessoa? Ela vai ficar livre das enfermidades ou ela está buscando a morte? Então nós precisamos entender que Jesus ele morreu na cruz por nós. Mas isso não tira o nosso compromisso de filho. Isso não tira o nosso compromisso de busca, de renunciar ao nosso pecado, de renunciar ao nosso eu para continuar sarados. Porque Ele nos libertou de todo o pecado. Ele levou sobre Ele todas as nossas dívidas, toda a nossa enfermidade. Mas se ao sairmos desse cuidado dEle, voltarmos a pecar, o estado segundo é pior que o primeiro. Porque é o que a palavra diz, que volta-se ao vômito. Imagine, comer vômito. Que nojo, não é? Então, quando nós largamos o pecado e voltamos para o pecado, o estágio é pior. Então, que nessa noite nós possamos colocar a nossa mente para funcionar e perceber aonde estamos. Porque quando nós percebemos aonde estamos, nós temos a oportunidade de voltar aos braços do Pai. O Senhor nos espera. O Senhor espera por mim e por você. Que nessa noite o nosso coração esteja literalmente entregue a Ele. Que nessa hora você possa estar orando junto comigo, entregando a sua vida e a vida das pessoas que você conhece, que você sabe que está nesse estágio. Que nós não estamos aqui para julgar, mas estamos para ajudar, para sermos luz. Porque a palavra diz: se você está em pé, cuide-se para que não caia. E nós nos cuidamos quando nós cuidamos de outro. Pai, nessa hora, Senhor, nós nos entregamos a Ti. Nós nos rendemos a Ti e dizemos: Senhor, é difícil, mas nós sabemos que contigo nós conseguiremos. Pai, segura em nossas mãos e nos fortalece, nos dá força, Senhor, para prosseguirmos. Ó Espírito Santo, eu sei que o Senhor está neste lugar. Aleluia. Transforma, Senhor, a nossa mente. Transforma-nos, Senhor, segundo a Tua palavra. Que em nós haja desejo por Ti. Que o nosso ser possa desejar estar ligado ao céu. Ó Deus, que nessa hora o Senhor nos mostre onde estamos errando. Porque o Senhor nos conhece por dentro e por fora. Não há lugar onde podemos estar escondidos do Teu olhar. Ó Senhor, que possamos entender a grandeza do Teu amor por nós. Que possamos entender o quanto o Senhor nos ama e que o Senhor está de braços abertos a nos esperar, para que possamos, ó Deus, participar dessa festa que o Senhor tem preparado para nós. Ó Deus, que possamos entender que o Senhor nos quer limpos, que o Senhor quer que nós venhamos a Ti para que o Senhor nos purifique de dentro para fora. Ó Deus, em nome de Jesus, que não saiamos daqui, ó Deus, da mesma forma que entramos, mas que possamos sair daqui entendendo que nós temos um Deus que nos ama além das nossas limitações. Porque somos falhos, somos negligentes muitas das vezes. Não paramos, ó Deus, para orar, para ler a Tua palavra, para olhar o outro, aquilo que ele está precisando, para ajudar. Muitas das vezes criticamos. Perdão, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque não estamos cumprindo com aquilo que o Senhor tem nos mandado fazer. Ó Deus, mas que nessa noite possamos sair daqui incendiados do Teu amor. Que possamos sair daqui entendendo que mesmo falho, o Senhor nos ama. Que mesmo sabendo tudo que nós poderíamos ter feito, que mesmo sabendo tudo que nós fazemos, pensamos e agimos, o Senhor nos ama. E o Senhor diz: vem, filho, eu estou com você. Eu te seguro, eu te sustento. Quando você pensa que você não consegue mais, eu te digo: eu estou contigo. Eu te levanto, eu te sustento. Oh, aleluia! Esse é o Deus que eu amo, esse é o Deus que eu
filhos órfãos, não somos abandonados, mas somos filhos muito amados por Ti. E sabemos que a nossa oração está subindo aos céus como aroma suave. Também te peço e te entrego este povoado, te entrego cada esquina deste lugar. Ó Deus, aqueles lugares onde nós nem sabemos que existe. Ó Deus, eu entrego em Tuas mãos porque eu sei que diante dos Teus olhos nada é oculto. Ó Pai, nessa hora eu entrego cada lar, Senhor. O Senhor conhece a necessidade desse povoado. O Senhor conhece os lugares que necessitam de Ti. Ó Deus, aqueles lugares onde nós não podemos entrar, mas o Senhor está vendo. Faz chegar a Tua palavra. Faz chegar, ó Deus, a Tua palavra a esses corações sedentos por Ti. Ó Deus, que eles entendam que esse vazio que eles tentam ocupar com tantas coisas, esse vazio é falta de Ti. Oh, aleluia. Grande é o Senhor. Eu sei, ó Deus, que o Senhor tem propósito nesse lugar, é por isso tanta investida de Satanás. Mas nós declaramos que este lugar pertence a Ti, Jesus. Este lugar é Teu. A prosperidade, a vida neste lugar. Há renovo neste lugar. Há jovens que necessitam da Tua presença, que necessitam serem cheios do Teu Espírito e estão se enchendo de coisas que não vêm de Ti. Mas nessa hora eu declaro liberdade. Eu declaro que vocês são livres desses vícios. Eu declaro que vocês precisam de Jesus, precisam abrir as suas vidas para Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, onde nós não podemos pisar os nossos pés, o Teu anjo está chegando com vitória nas mãos. O Teu anjo está chegando nesses lares. O Teu anjo está chegando neste lugar com provisão. O Teu anjo está chegando com cura, com renovo, com unção. Ó Deus, em nome de Jesus, amarra Satanás agora. Você não tem poder sobre essa geração. Você não tem poder sobre este lugar, porque a palavra do Senhor declarada neste lugar é palavra de vida, é palavra de renovo, é palavra de unção, é palavra de renovação. Aleluia! Oh, Espírito Santo está neste lugar. Oh, Espírito Santo, nós fechamos a porta do inferno, porque este lugar te pertence. Nós declaramos ao inimigo: você está vencido pelo poder do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que está descendo sobre cada esquina. É o sangue de Jesus que está descendo sobre cada ponto de prostituição. Ó Deus, sobre cada ponto de droga. Ó Deus, onde houver qualquer, ó Deus. Nós não sabemos, mas Tu sabes. E o Teu anjo está guardando os seus. Oh, aleluia! Grande é o Senhor. Oh Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque eu sei que o Senhor sabe todas as coisas. Sabemos que grandes coisas o Senhor tem para fazer neste lugar. Ainda que os meus olhos não vejam, ainda que eu não sinta, eu sei que o Senhor está a trabalhar. Eu sei que não é em vão, Pai. Oh Deus, Tu és maravilhoso, grande é o Senhor, aleluia. Obrigado, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
irmãos aceitam a paz do Senhor. Amém. Vamos continuar louvando a Deus, que é maravilhoso, poderoso, digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Poderoso Deus. Glória a Deus. Estamos aqui para te louvar, Senhor. Eu não sei o que Jesus viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falha e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. E eu te agradeço, meu Deus. Eu não sei o que Jesus viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falha e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu.
leitura o livro de Marcos 12. Marcos 12, a partir do 41. Aleluia. Aquela passagem bem famosa sobre a oferta da viúva pobre. Vou estar lendo. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E achando os discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejavam, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém? Amém. Vou estar orando. Amém. Senhor Deus e Pai, agradeço pela vida de todos que estão aqui, Senhor. Agradeço pela minha vida, de todos os irmãos, todos que estão e que não puderam vir, Senhor, por qualquer que seja o motivo. O Senhor esteja fortalecendo, ajudando a vida de cada um que está aqui, Senhor, todas as famílias representadas. Abençoe todos que vão estar ofertando ou dizimando, Senhor. Dê a vontade para aqueles que ainda não sentem a vontade de coração. Em nome de Jesus. E, Senhor, esteja dando condições também para quem não tem, de estar dizimando, estar entregando de coração, Senhor, a Ti, o dízimo e a oferta. Agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Só da igreja, Santa Paz do Senhor, vou louvar o hino, trazendo a arca sobre as águas. Gente, que meu sonho é dele cantar no The Voice Gospel. E isso que é o meu sonho. Amém. A paz do Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar tua mão me traz à tona pra espiar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, tu
tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus, que é digno de honra e de glória. Amém? Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz. Louvado seja Deus que nos trouxe aqui nessa noite. Eu sou grato a Deus por a vida de cada um de vocês. Cada rosto que eu posso contemplar, eu me alegro em Deus, porque sei que Deus cuidou de cada um de vocês. Assim como tem cuidado de muitos outros que estão aí fora, que não estão aqui, mas você e eu lembramos e devemos orar por eles. Existe uma imensidão de pessoas aí fora que precisam das nossas orações. E nesta noite, amados, eu quero agradecer a Deus por tudo isso, porque Ele é maravilhoso. Eu louvo a Deus e fiquei maravilhado com aquela primeira música, o primeiro louvor que foi cantado aqui. Quão grande é meu Deus, porque Ele é tão imenso, tão grande, que um sopro dele, que sai da sua boca, conseguiu abrir o mar vermelho. Segundo os historiadores, o mar vermelho, a distância de um lado para o outro, varia entre 200 a 300 quilômetros a extensão. E foi o período que o mar se abriu. Eu creio que Deus só deu um sopro, um
vento oriental entrou e abriu. E assim Deus tem poder. O mar imenso cabe na mão dele. Então ele é grande mesmo. Ele é tão grande, mas ele habita no seu coração. Aleluia. Quando você abre essa porta para que ele faça morada. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 14 em diante. De antemão, quero agradecer a presença de Marquise, está conosco mais uma vez. Helenildes também está conosco, e o presbítero Nilton. E Marcos Neto. Seja muito bem-vindo a esta casa. Amém. Essa casa ama vocês. Glória a Deus. Marcos 16, versículo 14 em diante, fala da comissão de Jesus aos discípulos. E ele diz o seguinte, o texto começa dizendo o seguinte, no versículo 14: mais tarde, Jesus apareceu aos 11, onde eles estavam à mesa, e lançou-lhe em rosto a incredulidade e dureza do coração, porque não acreditaram que ele tinha visto já ressuscitado. E ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, quando beberem alguma coisa mortífera, elas não lhe causará mal nenhum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. E o 19 diz: depois que o Senhor ter falado tudo isso, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos partiram e pregaram por toda parte, cooperando com ele, o Senhor, e confirmando a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Pai santo e querido, soberano Rei e eterno Deus, somos gratos por esta palavra. Meu Deus, que o Senhor possa encontrar no nosso coração nessa noite, coração sincero e coração que creia no Senhor, que creia, que faça valer, meu Deus, o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, e que possamos ser gratos a cada dia pelo fogo que o Senhor tem nos permitido, Pai, alcançar. Meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor enviou o teu Filho ao mundo para nos ensinar o caminho do céu. E estamos aqui, meu Deus, porque também queremos chegar lá. Meu Deus, muito obrigado. Capacita, Pai, e fala nessa noite aos nossos corações. Fala aquilo que o Senhor quer, não o que nós queremos, para que o teu nome, através de nós, seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus amados irmãos. Louvado seja Deus. Nós estivemos em um período aqui, durante alguns dias. Minha esposa estava colocando no grupo Nazareno. Eu sei que alguns não estão no grupo da Igreja Nazarena, mas estivemos em um período de evangelização nacional. O Brasil, a Igreja do Nazareno, ela esteve em um período de evangelização. E sábado passado, ontem, que fez 8 dias, nós se reunimos com jovens aqui na porta. Inclusive foi um dia de chuva. À tarde estava chovendo bem. E por ser um tempo chuvoso, nós não tivemos como sair nas ruas. Ficamos aqui na porta, foi divertido. Oferecemos às pessoas uma bola que estava ali, um monte de bola no muro. As pessoas vinham, furavam a bola, tinha um versículo bíblico, era lindo para elas. Pediam, perguntando se eles queriam oração. Quando eles diziam que queriam, nós orar por eles. Quando eles perguntavam na bola, alguém perguntava se você quer que nós dançamos, a menina dançava para eles aí na porta. Foi maravilhoso, um período de 2 horas de relógio. Mas nós estávamos cumprindo o ídolo do Senhor, conforme a Igreja Nazarena no Brasil inteiro. Dia 27 foi o dia do evangelismo. Então, eu quis nessa noite, por intermédio de Deus, falar um pouquinho sobre o evangelismo. O dia do evangelismo nacional. Essa foto aqui mostra, eu vou mostrar assim, a distância talvez do peito. Tem 2 mãos, uma mão em seguida da outra.
Essa foto eu vejo quando eu abro coisa arqueológica, museus, ver esse símbolo, essas duas mãos. Nas arqueologia, nas coisas da Idade Média, da idade mesmo, da época de Cristo, né, podemos dizer, o Império, na época eles usam muito isso, os gregos antigos. Até a mitologia grega usa esse símbolo em diversas datas. Aqui simboliza essas duas mãos. Uma simboliza a mão de Deus e a outra a mão do homem. Deus querendo resgatar o homem, segurar a mão e andar com ele. Essa é a vontade de Deus desde o começo da humanidade. Desde quando Deus colocou Adão no Éden, Deus sempre quis andar lado a lado com o homem. E infelizmente, o homem quis ser livre, como foi mencionado aqui. Eu sou livre, posso pecar. Pode. Existe um livre-arbítrio. Deus deu. Ele nos permitiu o livre-arbítrio. E nós somos livres. Mas o bom é usar a nossa liberdade para exaltar o nome daquele que é poderoso. O objetivo desse Dia Mundial do Evangelismo foi para envolver a juventude da igreja como prioridade máxima do reino de Deus. É gratificante poder envolver a criançada, o jovem, para evangelizar, para fazer algo para Deus, porque a Bíblia diz que o jovem tem vigor, tem força, e nós devemos usar a força deles. Os mais velhos usam a sabedoria para instruí-los, mas os jovens usam a força, eles são fortes. Aleluia, glória a Deus. Gosto muito dessa palavra. Paulo também ensina. Está com os anciões, aqueles do cabelo branco, que tem muita experiência para nos ensinar. Jovem, aprenda, não? Esteja perto de alguém que tem uma certa idade para instruí-los. Jesus disse nesse texto de Marcos 15, o versículo 15, devemos ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. E nós precisamos entender. Esse folheto que eu recebi, é uma revistinha pequena, ele fala que durante 5 anos, a Igreja de Nazareno, desde 2017 a 2022, ela esteve envolvida com o compromisso da JNI, que é Juventude Nazarena Internacional. A Juventude Nazarena Internacional, que é dos países fora do Brasil, se envolveu com o Brasil para trazer no Brasil essa grande comissão de evangelismo. É algo que a Igreja Nazarena se preocupa bastante. É o evangelismo. Deus ele tem direcionado o coração de homens e mulheres, como líderes da JNI do Brasil, ao longo dos anos, e nos feitos enxergar que é um propósito maior. E este é o cumprir o nosso chamado em Cristo, de proclamar as boas novas do evangelismo e fazer discípulos nas nações. Esse é um dos nossos slogans. Talvez vocês encontrem nesses cartazes aí do lado, né? O evangelismo está aí. Há uns anos atrás eu coloquei. É a marca do nosso pilar da Igreja Nazarena. Não estou aqui vendendo peixe da Igreja Nazarena, mas é esta igreja a qual você está nessa noite. Por isso, eu amo a Deus e eu faço parte dessa igreja. E eu glorifico a Deus nessa igreja. Uma igreja que está em mais de 173 países do mundo. 173 é visível, mas os demais eu não posso falar o nome dos países, porque está sendo gravado. Amados, essa semana eu recebi uma notícia. A missionária ontem mandou um vídeo para mim. Nesse vídeo estava um homem, eu acho que alguns de vocês viram, pedindo, clamando. A língua dele eu não entendo muito não, mas deu para entender, mais ou menos. E ele dizendo, alguns países aí já está, a perseguição já está de modo ferrenho, já está esbrangente. Igrejas, mais não sei quantas igrejas foram queimadas, derrubadas, pessoas sendo mortas por pregar o Evangelho. Em muitos países, e eu tenho recebido essas notícias, não só eu recebi dela essa mensagem, e eu até ele pedindo para colocar em outros grupos, para as pessoas ficarem também e orar, interceder. Amado, nós vamos orar, é o nosso dever. Mas uma coisa é certa, as escrituras estão se cumprindo. Eu oro, você ora, nós vamos orar para que Deus fortaleça os corações, nos dê força,
certeza das coisas que se espera e a prova daquelas que eu não vejo. Eu sei que o céu está na minha frente, a coroa da vida eterna está lá. Eu preciso renunciar ao pecado, mesmo que a morte venha. Se eu dizer não ao mundo e sim para Jesus, eu vou para lá. Então é preciso fé para dizer não ao pecado. É preciso ser ousado no Espírito para dizer não aceito, eu não quero. Não é fácil, mas irmão, hoje é investida. Foi falado aqui, minha esposa até se mencionou, mas é sério. Nós vivemos num mundo onde as portas do inferno estão abertas. O inimigo tem usado muito jovem hoje, porque eles são tolos. A Bíblia diz que a tendência de jovem é ser tolo, e o inimigo é astuto, ele vai minando, e tem levado muito para os ninhos de cobra, para as drogas, para a prostituição e outros lugares. Então nós precisamos orar, precisamos clamar a Deus para que Deus fortaleça os corações, para que na hora da angústia eu não venha negar meu Deus. Na hora da perseguição, se tiver com a arma na cabeça, eu não venho dizer, não aceito mais Jesus, eu renuncio a Ele. Jamais. Jamais. Nós precisamos dizer, eu sou cristão, ainda que eu morra aqui, eu vou ressuscitar e vou estar lá. Essa é a nossa convicção. Não importa, é doído, a morte vem para todos. Se eu não morrer hoje, eu posso morrer amanhã, posso morrer daqui a 10 anos, daqui a um dia eu vou morrer. Só existe duas certezas, que eu nasci e que um dia eu vou morrer. E nós precisamos saber disso. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, eles precisam amar a vida, verdade. Mas amar a Deus mais do que a sua própria vida. Amar a vida é bom, é ótimo, maravilhoso. Eu me amo, amar você, amar a vida humana, ótimo. Mas eu preciso amar a Deus mais do que minha própria vida, mais do que minha própria vontade. E fazer a vontade de Deus, amados irmãos, não é fácil não. Porque você precisa renunciar a você, a sua vontade, os seus gostos, o seu eu, que muitas das vezes é a nossa pior luta, é contra nós mesmos. Então Jesus, ele capacitou os discípulos, quando ele disse, ir por todo mundo, pregar o evangelho, ele mandou você e eu sermos testemunha, onde nós for, que o evangelho seja pregado, que a minha fisionomia, a minha alegria, o meu modo de agir, a minha fala, seja motivo de as pessoas se alegrar e elogiar a Deus. É as ações nossas que Deus vai se alegrar com elas, ou o povo. Também as nossas ações podem escandalizar a Deus, negligenciar a palavra, zombar de Deus, fazer com que as pessoas zombem de nós e de Deus, se nós agirmos de forma errada. Então nós temos que, se a Bíblia diz que nós temos que ser luz do mundo e sal da terra, e nós temos que ser espelho para refletir Jesus através de nós. Então Jesus, ele disse aos discípulos, o texto diz que quando Jesus, no versículo 14, Jesus, ele lançou em rosto algo aos discípulos. Estavam ali os 11, porque Judas já tinha sido morto, já tinha morrido, e Jesus chegou onde eles estavam, os 11 ali reunidos, porque a Bíblia não conta as mulheres que estavam ali, mas estavam ali eles, e Jesus lançou em rosto a incredulidade deles, porque Jesus vinha falando que o filho do homem teria que ser morto, né? Seria entregue aos pecadores, zombado, cuspido, apanhado. Tudo isso ele já tinha dado aos discípulos. Avisou que Pedro iria trair 3 vezes antes do galo cantar 2. Aconteceu. Jesus disse antes mesmo de sentar à mesa que um ia molhar o pão ali no mesmo prato que ele ia trair. Aconteceu. Tudo que Jesus falou acontecia antes. Ele falava muito antes e aconteceu. Mas quando Jesus ressuscitou no 3º dia, eles estavam temerosos. Jesus se apresentou a algumas pessoas. Primeiro a Maria Madalena, depois as 3. Maria foi lá, Maria, irmã de Jesus, Maria Madalena e outra Maria, que o texto diz. As 3 Marias foram lá e encontraram o túmulo vazio. Voltaram a avisar aos discípulos, os homens, que representava a graça. E eles não acreditaram, né? Jesus entra na casa com eles lá no reunião. E Jesus diz, fala da incredulidade. Amados, a incredulidade é algo sério, que atinge, fere tudo aquilo que nós vemos nas Escrituras. Deus não se agrada
passam hoje da incredulidade deles, porque eles não creram no que Jesus tinha dito. Nós precisamos crer. Eu ouvi o Tiago dizendo aqui que ele quer ir para o The Voice Brasil. Se ele crer e fazer por onde, verás a glória de Deus na vida dele. É necessário crer, mas também fazer a sua parte. Você tem que treinar. Treine, se esforce. Comece daqui. Talvez você terá a oportunidade no Crama Carmol, por exemplo, posso ser um percussor para que você chegue a cantar no Crama Carmol em novembro ou em dezembro. Vá treinando. Nós temos dons que Deus deu. Agora exercite, pratique, exerça com sabedoria e vá elogiar o nome do Senhor. Amém. Não queira o homem aparecer, mas que Deus seja louvado através de você. Essa é a virtude do cristianismo. É Deus ser exaltado de cada um de nós como instrumento, como vaso. Porque foi para isso que Ele nos chamou, para sermos instrumentos. E o texto aqui, quando eu fiz questão de ler, aqui na revista não falava, não, mas eu fiz questão de ler o versículo 20. Porque quando ele disse que os sinais acompanhariam eles, Jesus subiu ao céu e foi à direita de Deus sentar lá. Mas os discípulos foram pregar o Evangelho. E os sinais começaram a ser manifestos na vida de cada um deles. Sabe por quê? Porque nesse momento eles exerceram a autoridade de Deus. Deus capacitou com poder. O Espírito Santo que está na minha vida e na sua pode dar força, capacidade a vencer. Deus deu autoridade e poder a cada um de nós para orar, para expulsar demônio, para curar a enfermidade. Ainda que coma algo mortífero, não terá mal nenhum. Não vai morrer por causa do veneno que Deus vai purificar, vai tirar da nossa veia. Tudo que é de errado, se você inocentemente ingeriu, e você crê na Deus Criador, Ele vai tirar da sua vida. Não vai lhe causar dano. Se for inocente. Mas se você ingerir um tóxico, algo vendo, querendo, sabendo que é, aí a culpa é sua. Deus não vai pelejar, porque você sabe. Amados, mesmo em dias como temos vivido, nesses dias agora, que eu acabei de falar, estamos vivendo uma época, né, que está sendo mais perseguida. Porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia esfriar e mais perseguição veria. Porque muitos têm renunciado a Cristo, têm abrido mão da defesa. Por que é que o Congresso está cheio de pessoas que aprovam leis que vai de encontro à família? Leis que vai de encontro à palavra de Deus? Porque muitos guerreou e não conseguiu vencer, parou, desistiu na caminhada. E hoje está aí o mundo. O Brasil ainda não está com a perseguição como lá fora, mas já tem perseguição dentro do Brasil. E não vai demorar a chegar por aqui não. A perseguição está às portas. Precisamos nos encorajar, pedir a Deus fortalecimento espiritual, capacidade do céu para vencer. Porque não é fácil, começa minando. É uma leizinha aqui, outra leizinha ali, daqui a pouco algo acontece, começa a querer tirar da Bíblia textos que não tem, que não podia estar aqui, porque precisa prova, porque vai de encontro, fere a natureza humana, e por aí começa. E aí as pessoas estão sem perceber, sem vigiar, e daqui a pouco está sendo penalizado pela própria palavra. Porque a lei é feita no sigilo, e muitas das vezes contra nós mesmos. É pai que não pode educar o filho como devia ser. Desde há mais de 20 anos atrás, quando criaram a lei da palmada, aquela lei já veio, já tirando a força maior da autoridade paterna, pai e mãe, começou a desmistificar, tirar o poder de autoridade familiar, e aí vai minando. Hoje a maioria dos jovens, se o pai disser, vou lhe dar uma surra, ele às vezes diz assim, eu vou para o conselho. Tem um conselho chamado tutelar lá, e peleja um pouquinho. E o pai não tem mais aquela força de outrora. Mesmo que o pai não quisesse bater, mas o pai tem autoridade de dizer a ele, eu vou te bater se você quiser. E ele diz, hoje eu não vou dizer que eu vou fazer para ele mesmo. Se ele me bater, eu vou lá. Infelizmente acontece. Entendeu? São leis desse tipo. A lei que você não pode pregar. Existem palavras na Bíblia que muitos já estão tirando. Há algum tempo já. Para não falar mais dela, porque se falar vai ferir o orgulho de alguns. E é desse jeito. Então vivemos num dia difícil, dias de relativismo, secularismo, mundanismo e hedonismo, imoralidade, apostasia, divisões,
guerra e pandemias. Está tudo escrito aqui. E tantas outras. Desafio proclamado. Não podemos parar no caminho. Devemos continuar. Essas coisas vêm para nos parar. Para dizer assim, vou desistir. Muitos desistiram, ficaram para trás. Mas Jesus disse que nós não devemos ser daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam para o alto. E Paulo diz, porque lá atrás, lá na frente, tem a coroa que me foi colocada desde a fundação do mundo, e eu almejo ela. E Paulo, ele não desistiu. Ele disse, eu vou até Roma. Disseram, você vai morrer lá, eu vou. Mas a coroa está lá, e eu vou lá buscar. E morreu lá. Mas ele pregou o evangelho a toda a guarda pretoriana. Toda Roma foi pregado o evangelho. Sabe por quê, amados? Porque ele continuou crendo na palavra que Jesus tinha dito a ele. Que ele seria um instrumento usado para salvar muitos. Paulo, quando ele chegou em Roma, toda aquela legiões que tinha ali, legiões é mais de 100 mil soldados. Existia mais de uma só legião. Todos aqueles guardas, segundo o texto da Bíblia, diz que ele pregou para todos o evangelho. E muitos foram convertidos a Jesus. Muitos guardas daqueles. Paulo não parou. E o outro texto que eu quero compartilhar, está escrito em 1 Coríntios, você não precisa abrir sua Bíblia, é a reconciliação. Essa foto que eu mostrei aqui. Deus, ele quer se reconciliar comigo e com você. E Paulo vai falar um pouquinho sobre isso lá em Coríntios, 1 Coríntios 5, 17 ao 21, ele vai dizer assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliado, Deus em Jesus, consigo o mundo, não levando em conta os meus pecados de homem, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ou seja, Deus confiou a Paulo a mensagem da reconciliação. E ele vai dizer, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. E ele diz mais, por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie com Deus. Deus tomou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornasse justiça de Deus. Ou seja, esse ministério da reconciliação está projetado aqui no Dia Internacional do Evangelismo, porque o apóstolo Paulo ele mostra esse ministério a nós, que fomos chamados, para ir por todo mundo e pregar o Evangelho, para que nós fôssemos espelho. Ele disse, sede meus imitadores. Paulo foi pregador ao gentio, e nós podemos também ser imitador dele. A irmã falou aqui, você pode usar a mídia do seu telefone, uma mensagem para alguém. Se você coloca no seu story e alguém vai ler, Jesus me amou, pagou um preço no Calvário, morreu por mim. Alguém vai ler. E esse alguém vai dizer, então morreu por mim também. Talvez ela não saiba que morreu por ela. Aí ela vai querer saber, então vou pesquisar. E quem sabe essa pessoa vê o story, uma mensagem, e ela guarda no coração e aceita Jesus. Ela vai vir a uma casa onde tiver uma porta aberta. Talvez você seja a porta. Talvez você seja o canal para que essa pessoa conheça Jesus. Talvez numa viagem daqui para Caju, no Autopic. Talvez numa jornada para a escola, jovem. Mostrar para alguém Jesus te ama. Ver alguém fazendo algo errado que não agrada a Deus. Por exemplo, pegar o celular de alguém e colocar no bolso escondido. Ele não viu ou guardar. Alguém viu ele. Faça assim, não. Deus não se agrada disso. Alguns vão dizer assim, onde que eu quero saber lá? De Deus. Porque se não conhecia Deus. Mas você pode ser o canal usado para dizer assim, tudo aquilo que você fizer para alguém, seja de mal ou de bom, vai voltar para você. Se você fizer bem, vai voltar para o seu bem. Mas se você fazer o mal, alguém vai fazer o mal para você. Talvez ele reflita. Então faça às pessoas aquilo que você gostaria que fizesse a você. É uma da mensagem do Evangelho. Precisamos entender, é com poucas palavras, não precisa muita. Não precisa pregar o Evangelho lendo um texto inteiro da Bíblia. Apenas 2 palavras. Se você se comover, Deus fala ao seu coração, quando você abrir a sua boca, talvez essas 2 vai ficar 200.
Deus vai dobrar, multiplicar várias vezes, porque Ele disse ao discípulo: apenas abra a boca, desde que eu colocarei palavra na sua boca. E a palavra que eu colocar vai mover o coração do outro. Não é sua, é dele. É Deus que faz a obra. O Espírito Santo é que convence. Você apenas seja um vaso. Seja um vaso. Outro dia eu mencionei algo. Seja um vaso para que o Espírito Santo caia. O Espírito Santo é colocado dentro do vaso. E você é um vaso para que o Espírito Santo está dentro. E quando o Espírito Santo está dentro de você, você faz coisas que você no seu natural não faria. Entendeu? Jesus ele levou um tapa no rosto e os guardas perguntou: agora diga quem te bateu. Jesus sabe o que está dentro do meu coração, não sabia quem foi. E não precisava disso. Às vezes você pode até levar um tapa no rosto, dá vontade de devolver, né? A carne falando. Mas se você dizer: perdoe, Pai, ele não sabe o que faz. É difícil? É. Mas a Bíblia diz: se alguém te bater na face, é a outra. Se alguém quiser andar com você uma milha, ande duas com ela. É fazendo a diferença que nós vamos vencer. Louvado seja Deus. O Dia da Evangelização Nacional deste ano nos desafiou a nos reconciliar com o nosso propósito. Porque Deus ele chamou a mim e a você para sermos discípulos. Então, nesse período, estamos tentando mostrar à igreja que nós temos um chamado. Esse chamado é ser espelho. Ser espelho para refletir a luz de Cristo na minha vida e na sua, para que as pessoas enxerguem Jesus em nós. Se as minhas ações e as suas ações não refletem Jesus, ninguém vai ser convertido. O Espírito Santo pode usar a minha ação e a sua, se nós não refletirmos a luz dele. As nossas ações têm que ser ações que agradem a Deus, que glorifiquem e exaltem, enalteçam o nome dele. Porque quando alguém olha para você e diz assim: essa pessoa parece com Jesus, essa pessoa é da igreja, essa pessoa é diferente, vai usar alguns termos diferentes, essa pessoa é uma pessoa boa, tem um coração bom, as palavras delas movem o nosso coração. Ela está dizendo: essa pessoa tem Jesus. Ainda que ela não queira admitir, ela está dizendo: essa pessoa não é como eu. Eu preciso também ser igual a ela. Eu preciso crescer na graça, no conhecimento que eu vejo nessa pessoa. Então nós podemos ser esse canal para abençoar e ser abençoado. Devemos usar os nossos talentos. Eu falei aqui no início: talentos temos. Cada um de nós devemos usar para exaltar o nome do Senhor. Não use para você achar coisas boas para você, para o seu bel prazer. Porque quando o primeiro texto foi falado aqui sobre pedir e não receber porque pede mal, é quando nós queremos de Deus algo, mas é para enaltecer o meu eu, para que eu seja visto pelos homens, para que eu seja enaltecido. Aí a Bíblia diz: Jesus disse aquele já recebeu o galardão dele. Os homens aplaudiram, os homens exaltou, os homens glorificou. Então não foi para Deus, foi para ele. E Deus não recebe mais. Então nós temos que sermos pessoas que enalteça, exalte, glorifique e louve o nome do Senhor. E é com tudo que temos e somos. E essa é a nossa missão como cristão. Não precisamos muito para revelar Jesus. Nas simples coisas, no simples falar, no servir o copo com água, você pode demonstrar Jesus para com alguém. Paulo lembra também que somos embaixadores de Cristo, como se Ele falasse por nós. E nosso clamor ao mundo deve ser: reconcilie com Deus. É esse o nosso clamor. Reconcilie com Deus. Reconcilie com Deus. Seja reconciliado com Ele. Se você está distante, volte para perto. Chegue perto de Jesus. Chegue a Jesus e Ele chegará a você. Se aproxima de Jesus, Ele se aproxima de você. É esse elo que Ele quer que nós tenhamos. Devemos lembrar todos os dias que estaremos diante do Senhor e seremos cobrados, não pelo que achamos que deveria fazer, mas pelo que Deus nos chamou para fazer, se não fizermos.
Não é aquilo que eu achava que eu devia ter feito tal. Não. Deus disse que você devia fazer isso. Se você não fez, será cobrado. Nós não podemos viver de achismo. Eu achava que era isso. Não. Deus chamou você e eu. E deu propósito. Devemos cumpri-los. Simplesmente. Se quisermos ter de Deus a proteção, se quisermos ter de Deus um preenchimento espiritual, força, vigor, capacidade mental e autoridade para exercer os sinais que ele disse ao discipular, precisamos nos aproximar, reconciliar. Passamos um período aqui de oração de 40 dias, porque o Ministério Nazareno Nacional estava nesse propósito, 50 dias que deu o Pentecoste, que foi domingo passado. Precisamos continuar, não para por aí. Nós, enquanto vivemos aqui nesse mundo, precisamos nos encher de Deus. E é através da mensagem, da palavra de Deus, que nós somos preenchidos. O pão do céu está aqui nas nossas mãos. A palavra de Deus é o alimento. Então, devemos se alimentar dele. Devemos usar o que temos e que somos para engrandecer o nome do Senhor. Que Deus, nessa noite, nos ajude a nos tornar evangelista na forma pela qual Deus capacitou cada um. Eu falei aqui, existe várias formas de você pregar o Evangelho. Você prega o Evangelho da maneira que Deus lhe capacitou a você fazer. Uns vai pregar em praça com dança, outros pregam a palavra, outros usam outros meios como teatro. Eu já vi tantos modos de evangelismo, com hospital, com frases, com cartazes. Mas a melhor forma de pregar o evangelismo é com a sua vida, é com as suas ações, é demonstrando na essência do seu eu. Quem é você? Se você é filho de Deus ou se você apenas está vindo à igreja e está no banco. Simplesmente está vindo à igreja por mim. Deus não chamou eu e você para a igreja somente sentar no banco e assistir a pregação, boa mensagem e depois voltar para cá. Deus chamou você para ser também intercessor, para ser um evangelista, para ser um discípulo. E discípulo, ele coloca a mão no arado e ele não pode olhar para trás. Quer desistir? Não, eu pensei que era fácil, mas eu tenho que ir ali, levar a semente do evangelho, sair de casa em casa pregando o evangelho. Se você for chamado para isso, vai. Nós pregamos o evangelho de diversas formas. Missões Nazareno Internacional, eu sempre falo desse termo, que o evangelho é pregado de três formas do evangelismo. Com os pertos que vão lá para fora, para a China, para a Índia, para os outros países, com aqueles que oram por eles e com aqueles que estão perto. Mas ir por todo mundo pregar o evangelho, esse ir imperativo de Jesus, nós podemos ir, todos nós, com uma grande comissão, e através da minha vida, eu posso mostrar Jesus a outras pessoas. Simples fato, ao seu vizinho, aquele que está com você no seu trabalho, nossos colegas. Você tem que ser espelho. E Deus vai te usar, se você se colocar na brecha. Que Deus te abençoe. Eu quero convidar, vamos agora para a segunda parte. Hoje é dia de alegria, porque Jesus, ele outorgou ao discípulo para cear. Então, vamos para 2 Coríntios. Eu quero... 1 Coríntios 11. Nós vamos ler esse texto aqui. Ordem. Deus, ele, através de Jesus, ele mandou Paulo dar seguimento. Nós também somos seguidores de Jesus e também discípulos dele. Então, devemos exercer. Ele diz aqui no início de 1 Coríntios 11, no versículo 17, quando começa a ser, diz assim: nisto que eu vou dizer, não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, mas senão para pior. Antes de tudo, ouço que quando vos reuni na igreja, há entre vós divisão, e em parte eu creio. E até importa que haja divisões entre vós, para que
que têm a aprovação de Deus seja manifesto no vosso meio. Quando vos reunir no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando come, cada um apressa a tomar sua própria ceia. Assim, um tem fome e o outro se embriaga. Não tem casa onde comer e beber, ou menospreza a igreja de Deus, e envergonha os que nada têm. E o que vos direi disso? Eu vos louvarei? É claro que não, diz Paulo. Pois, aí ele começa no versículo 23. Pois recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esta é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer o pão e beber o cálice. Pois o que come e bebe, indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Se porém nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando porém somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus amados irmãos, quando reunir na casa do Senhor para comer, espere um pelos outros. Se contudo alguém tiver fome, coma em casa, para não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando estiver convosco. Essa carta, versículo 11, do 17 em diante, todo o texto da ceia. Paulo, ele aqui fala, eu vou falar um pouquinho, eu sei que vou citar um pouquinho, só para eu falar um pouquinho sobre isso aqui. E ele mostra aqui algumas atitudes nossas, humanas, que precisa ser consertada. Ele começa a dizer, na igreja lá na época, já tinha pessoas que, eu falei aqui outro dia, a ceia daquela época não era a mesma que nós faz aqui hoje não. Porque eles costumavam fazer banquetes e traziam comida, cada um trazia o que tinha de casa e colocava aqui numa mesa grande, né? Eu digo aqui, mas no lugar que eles se reuniam, eles traziam, cada um trazia o que tinha e eles colocavam na mesa. E o que acontecia? Por eles trazerem cada um o seu, muitos tinham aí abastança e outros tinham pouco. E quando eles iam comer, aquele que trazia muito queria comer tudo, porque trazia demais e não pensava no pequeno. Por isso que eles, você quer comer demais, menospreza a casa do Senhor. Ou seja, tem muitos que haveria necessitado, então não estava com aquilo e o outro trazia. Nós sabemos que existe, então por isso é preciso ter um equilíbrio. E o que acontece? A ceia do Senhor é algo para que nós venhamos fazer com sabedoria. Eu sempre tenho mencionado, quando eu vou participar da ceia, alguns versículos separadamente, mas eu quis trazer todo o texto para que nós venhamos entender que é necessário nós examinarmos a nós mesmos. O pastor não sabe o que tem no seu coração, no seu pensamento, o que você fez em casa, o que você fez no trabalho, o que você pensou, não sabe a sua atitude. Mas Deus conhece o coração de cada um de nós. E ele diz aqui, Paulo falando, se eu examinar a mim mesmo e eu julgar a mim mesmo, eu não preciso ser condenado pelo mundo. Eu sou julgado por Deus, então eu examino, e ele diz aqui que não devemos comer de forma indigna. Na ceia do mês passado eu mencionei esta frase. Se você, por exemplo, discutiu com a esposa, você quer casar, mas não houve ferimento, não houve modo de ferido, você discutiu, é normal que ele discuta. Eu não vou ser hoje porque eu briguei com a minha esposa. Peça perdão a ela. Peça perdão pela atitude. Se você ofendeu, então peça perdão. Se a mulher feriu o marido, discutiu, peça perdão e se reconcilie. É assim que a Bíblia diz. Eu bati no meu filho e talvez eu excedi, bati demais. Estou com o coração pesado. A Bíblia diz que nós pais devemos corrigir, não espancar. Se você espancou, então peça perdão a ele. Se coloque no lugar de pai, sabendo que o filho não é para ser espancado. Peça perdão ao filho.
diga que precisa que ele perdoe, para que ele venha ser. E é assim que procede. Ah, eu briguei com meu vizinho, mas ninguém aqui está sabendo, mas você sabe. Então vá lá para pedir perdão ao seu vizinho e depois você vencer. E assim vice-versa, qualquer coisa que você fez. Ah, eu fiz isso, fiz aquilo, diversos pecados que às vezes surgem e muitas das vezes não resistimos. Ah, alguém veio discutir algo comigo, eu discuti com a pessoa, eu fui me exaltei, falei demais. Perdão. Se arrependa. A palavra correta é arrependei-vos. Peça perdão a Deus e volte para Ele. Se reconcilie com Deus. Diga que você errou. Confesse, Senhor, eu pequei. Lembra do filho pródigo? Pai, pequei contra Deus perante o Senhor. Ele não pediu de perdão só ao Pai, mas pediu primeiro a Deus e também ao Pai. Pequei contra Deus perante o Senhor. Não sou digno de ser chamado filho. E o Pai mandou ele para Sajeta. Não quero você mais aqui. Foi isso que aconteceu? O que foi que ele fez? Trouxe para casa, abraçou, beijou, e ainda deu roupas novas, anel de nova aliança. Eu tenho uma aliança com você. Mate o boi, o melhor, o maior, o mais gordo. Vamos se alegrar. Este filho está morto, ressuscitou, está vivo. É isso que Deus quer de nós. Eu pequei e morri. Eu me arrependo, volto à vida. Pequei, estou morto. Me arrependi, tornei a viver. É assim que a Bíblia ensina. Pecado em nossa vida tem que ser como um acidente. Ninguém planeja um acidente. Acontece. Aí se você pega querendo, aí eu caio e levanto. Eu caio e levanto. Se vira rotina, aí já é brincadeira. Aí não é mais. Você sabe. Então, o pecado, existe o arrependimento. Se confessar os pecados, Deus é fiel e justo para perdoar o vosso pecado e lhe livrar de volta a Deus. Aleluia. As meninas vão dançar e depois eu vou para a parte da ceia. amor, sangue, o perdão, em seu mergulhar.
Aleluia. Quem pode ser, amados? A Bíblia diz que você estiver em comunhão com Deus, ser batizado. Eu quero já aqui abrir o espaço. Você jovem, você que ainda não se batizou, que você deseja se batizar, já é tempo de você começar a pensar nisso, para que você possa estar ceando conosco. A partir de 12 anos, você já entende. É isso que você quer para a sua vida, estar com Jesus, estar na igreja. Se você tem 12 anos, você quer ter uma vida com Jesus, já entende ter esse chamado, você pode dar seu nome para si, colocar na lista dos batizados. Até o final do ano eu vou estar batizando alguns. E você pode dizer, eu quero, e nós vamos começar a fazer um discipulado com vocês. É um perfeito estudo, mas você precisa ter ciência, verdadeiramente, daquilo, se é isso mesmo que você quer. E algumas regras que é necessário. E você vai participar do discipulado, depois estará apto para o batismo. E poderá cear conosco logo breve. Então, os demais que estiverem em comunhão, que já é batizado, fiquem à vontade para fazer uma fila e vir aqui pegar o pão e o vinho, o suco de uva. Alguém mais ficou sem pegar? Se tem alguém ainda, pode chegar até aqui. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte no versículo 23: pois recebi do Senhor o que também vos ensinei, que Jesus Cristo, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, entregou aos discípulos, dizendo: fazei isso em memória de mim. Comamos o pão. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança em meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Bebamos. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Uma ordenança que o Senhor disse que para fazer até aquele dia, em memória, você está dizendo nessa noite: eu acredito que Jesus vai voltar e que eu estou esperando o noivo. Nós, como igreja, somos a noiva e esperamos o noivo. Como é que eu devo esperar o noivo? De qualquer jeito? Lembra da passagem das 10 virgens? Cheia do azeite, cheia do Espírito Santo, cheios. Nós temos que estar vivendo segundo a palavra dele. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Vamos estar orando. O horário não é convertido. Louvado seja Deus. Pai querido e santo, soberano, te damos graça, Pai, por esta oportunidade que estivemos dentro da tua casa. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua grandeza e por nos guardar neste dia.
Meu Deus, que o nosso coração e a nossa mente esteja cativo, Pai, a ouvir a Tua voz e obedecê-la. E que possamos, Pai, cada dia estar disposto a renunciar ao eu nosso, a nossa vontade, para fazer a Tua vontade. Meu Deus, e que através de nós, através das nossas ações, o Senhor seja glorificado. E o Senhor seja glorificado e exaltado todos os dias, através das nossas ações, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu queria só dizer a vocês, se vocês sentirem desejo no coração de vocês e quiserem ofertar no nosso ministério, nós estamos para fazer roupas novas, e porque não tem roupa para todo mundo da mesmo jeito, né? Como vocês viram hoje, umas dançou com uma cor e outras de outra. Então nós estamos pensando em fazer um novo fardamento. Então, se vocês quiserem estar nos ajudando no próximo culto ou até o final do mês, vocês poderem estar nos ajudando. A contribuição, o valor que Deus colocar no coração de vocês, o valor que vocês quiserem. Não pense assim, eu só tenho R$2, eu vou ofertar porque é pouco. Se faltar R$2, a costureira não vai querer costurar faltando 2, né? Então, talvez seja esses 2 que vai fazer ali a diferença. Então, não é a quantidade, mas é o quanto vocês querem ajudar esse ministério a crescer. E também, não só em dinheiro, mas também estejam orando, né? Nós já estamos sem uma integrante do grupo, né, que saiu, e vocês possam estar orando para que Deus possa estar fortalecendo a vida desses jovens, né? Porque não é fácil renunciar ao mundo, né? Então, quando eles estão aqui na casa do Senhor, vem muitas investidas na mente deles. E quando nós tiramos um tempo do nosso dia, por menor que seja, pode parecer para vocês pequeno, 5 minutos, 2 minutos, mas a guerra espiritual é vencida em oração. Então, quando com a ajuda da igreja, em estarem orando, né, pelas que estão aqui, para que prossigam, e pelas que não estão, que saíram, né, por algum motivo, se entristeceu e saiu, mas que Deus possa estar cuidando desse coração, que ela possa estar retornando aos braços do Pai. Amém? Amém. Amém. Em nome de Jesus, né? Carecemos sim das orações dos irmãos. Vamos continuar louvando? Vamos adorar o nosso Deus. A paz do Senhor é o que nós queremos. Eu quero para mim e para você. É o que dividiremos. Porque todo esse amor não
Amém? E assim nós agradecemos Aleluia. a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amados, o que a minha esposa falou, a questão de ajudar o ministério, é uma forma de evangelismo também. Porque se você ajuda o ministério, como ela mencionou, R$2, parece ser pequeno. Mas 2 seu, com 2 mil, com mais 2, daqui a pouco tem uma quantidade imensa. E é assim que a obra é feita. É com um pouquinho de um pouquinho de outro. Eu lembro que uma vez a igreja Nazarena aqui, ela foi dada uma oferta que era envolvida nas crianças, e nessa oferta foi uma das maiores que teve em todo o Sergipe, aqui de Aguada. Foi quando os americanos vieram construir essa igreja. Lá nos Estados Unidos eles viram que essa oferta aqui, das crianças, foi levantada, foi a maior. Não valor pouco, na época foi R$150, mas foi um valor, foi dado um meio mais ou menos de prazo para nós, as famílias juntar, né, as crianças, um cofrinho foi dado a cada criança, e as moedinhas eles colocavam aquela moedinha. Foi dado. Eu não lembro, foi em 2005, não lembro, foi em 2000, foi nesse período, 2000 por diante, teve uma época, nessa oferta. No outro ano, a oferta sempre, temos 5 ofertas no ano, e teve um período de marcar um mês e vieram aqui em 8 dias. Eles passaram 8 dias aqui, 15 dias, aliás. 15 dias ele construiu essa igreja, uma no João Alto e uma no Augusto Franco. 3 igrejas. Vieram com um ônibus lá dos Estados Unidos. E fizeram 3 igrejas nisso aí. E a glória foi para Deus. Amém. E foi oferta de criança. E eu louvo a Deus por isso. Seja um mantenedor da obra. Não importa. Não pense em valores altos. Se você tem, louvado seja Deus, você pode doar mais. Mas olha a ofertinha da viuvinha. Foi 2 moedinhas. E Jesus disse, ela deu tudo que tinha. E é louvável. Às vezes as crianças, eu não ganho dinheiro, mas eu gasto com a Coca-Cola, com refrigerante, com a pipoca, com o chito, hoje com açaí, né? Picolé. Então você pode pegar uma moedinha de R$1 e guardar. Vou dar aqui uma ofertinha de R$1. Amém. É louvável. Amém. Deus é maravilhoso. E a igreja vive de acordo com aquilo que nós suprimos. Que Deus abençoe. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que todos digam amém. Uma semana de bênção para cada um de vocês. E essas bênçãos se estenda à sua